a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Um abençoado dia a todos, meus irmãos, graça e paz. Vamos iniciar nosso tempo de estudo da Palavra de Deus juntos aqui, fazendo leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 22, dos versos 1 a 5. As Escrituras dizem assim, 1 Samuel 22, de 1 a 5. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todo homem endividado,
e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba que o Deus há de fazer de mim, que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos orar, depois vamos ter o hino 28 do Inário Novo Cântico, sendo motivo de louvor para nós, coroação. Nosso Deus, mais uma vez, Pai, a Tua palavra está diante de nós e nós precisamos da ação do Senhor para compreendê-la. Nos dê da Tua iluminação, Senhor. Cuide de nós, da nossa família, dos nossos familiares. E continuamos pedindo ao Senhor conforto para a família de pessoas que têm proximidade de nós, ou de pessoas que estão próximas de nós e que estão enlutadas. E renove cuidado com aqueles que estão adoecidos, hospitalizados, que estão cuidando da sua saúde. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Relembrando dos nossos estudos, meus irmãos, nós estamos estudando a vida do povo de Deus dentro de um período muito importante, dentro de um período muito próprio. Nós vivemos o período da transição, estudamos isso, entre o governo de Deus sobre o seu povo, através de lideranças que ele levantou com
no período de Juízes, e agora uma mudança de governo quando a monarquia se estabelece dentro do Estado de Israel. Nós voltamos um pouco atrás e vemos um período de certa tranquilidade de Israel quando eles entram pela terra de Canaã e, sob a liderança de Josué, eles têm um período de tranquilidade, de paz, no que diz respeito à sua vida com Deus. Com a morte de Josué, tudo se perde, eles passam a se desorganizar, e as Escrituras nos afirmam que eles não tinham liderança, né? Olhando para trás, dentro do livro de Juízes, o próprio escritor nos diz que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia como entendia ser melhor. Dessa maneira, nós observamos a transição acontecendo quando o povo pede ao Senhor, através de Samuel, um rei sobre eles, como os povos que estavam à volta do território de Israel, à volta da terra de Canaã, né, da Palestina do Antigo Testamento, tinham. E eles queriam um governo à semelhança deles. Deus, então, permite que isso aconteça. Saul assume o trono de Israel e veio caminhando, a princípio, de forma satisfatória. Mas nós observamos que a vida de Saul, durante toda a sua caminhada como rei, não foi uma vida onde espelhasse de fato, através dele, a liderança do Senhor sobre o povo. Deus estava conduzindo o seu povo e conduziu o seu povo durante todo o tempo da monarquia através de líderes que ele levanta, através de reis que se levantaram e, junto com esses monarcas, os sacerdotes que se fizeram presentes e os profetas, a voz de Deus no meio deles. E nós observamos que tudo vem, de certa forma, podemos dizer, tranquila, até o momento em que Davi entra em cena na vida de Israel e Saul se vê ameaçado pela liderança de Davi. Ele estava, de fato, enciumado. Tudo começa quando esse pequeno, que se torna um grande rei, vem para ver os seus irmãos, amando do seu pai, abastecê-los com alimentos, provisões, e eles têm os filisteus ameaçando, e já estava acontecendo isso durante um tempo, ameaçando o povo de Israel. E como era típico dentro desse período, um campeão, ou a pessoa mais habilitada para lutar individualmente, era colocado à frente, e esse desafiava o campeão do povo que estava sendo ameaçado. Isso acontece com Israel, quando Golias desafia o povo de Israel, um valente do povo de Israel. Saul, de certa forma, se acovarda, o povo se vê em silêncio. E Davi se vê revoltado, indignado, enfrenta Golias, vence Golias. E a partir desse momento, mais e mais, Davi começa a ter evidência dentro do povo de Israel. Pela sua habilidade em tocar harpa, Davi chega até o palácio porque Deus houvera retirado de Saul seu espírito, que o autorizava de maneira direta a agir como o representante do próprio Deus no sentido de liderança. Deus já não falava com ele, Deus já não o instruía, e Deus não só retira o seu espírito, mas como envia um espírito para perturbar a Davi, a Saul. E a harpa de Davi era o tranquilizante para Saul. Irmãos, à medida que o tempo passa, Davi foi se tornando mais evidente, e com essa evidência Saul foi se tornando mais ciumado. Com esse ciúme, as tentativas de morte contra Davi foram aumentando, até que Davi
Davi é obrigado a fugir de Saul para não ser morto. E um episódio muito marcante na vida de Davi, dentro desse tempo de fuga, foi o seu exílio na caverna, na região da cidade de Adulam. Vamos falar um pouco sobre esse exílio aqui. O texto nós acabamos de ler e nós vamos ver o seguinte: nem sempre nós podemos e devemos considerar as situações difíceis e traumáticas que nós vivemos como situações simples e puramente negativas. Em muitos momentos, essas situações, meus irmãos, elas vêm e elas servem para fazer com que nós amadureçamos. Ou, como nós dizemos, tiremos a nossa casaca da aparência, nós entremos numa situação de amadurecimento espiritual, saiamos da nossa imaturidade, da nossa infantilidade e comecemos mais e mais a tirar de cena a criança, dando lugar ao adulto. Irmãos, essas situações, elas têm por característica colocar os nossos pés no chão e nos levar, de fato, à realidade da própria vida, à realidade do dia a dia, aquilo que é importante de fato para a vida de cada um de nós. O povo de Deus viveu diversos momentos de exílio. Só no período de Juízes foram 7. Depois nós temos o grande exílio que levou o povo de Deus à Babilônia e por 70 anos eles ficaram ali exilados. Sem contar um tempo de exílio que foi extremamente longo, foram 400 anos, quando José leva a sua família para o Egito, e ali Deus cumpre a promessa de fazer de Abraão, através da sua descendência, um grande povo. Eles estavam desterrados, eles estavam longe da sua terra. O exílio ele envolve uma situação de expatriação. Uma expatriação, quer seja forçada ou não, no caso do Egito, não foi uma expatriação forçada, como aconteceu com a Babilônia. José era o senhor do Egito, só abaixo do faraó, e ele então leva a sua família para lá. Temos toda uma história, que poderíamos chamar de momentos, sim, em que eles são levados de forma forçada, mas acontece de uma maneira, meus irmãos, que eles não foram vencidos por uma guerra, não foram subjugados. Eles são levados por José, e José os leva para lá para cuidar deles, para cuidar da sua família. E através de José, a promessa de Deus ela se cumpre de maneira plena. Seja livre ou de maneira forçada, estão fora da sua pátria. Vivem em uma situação de isolamento social porque o seu grupo social maior não está presente. E desta forma, muitos vivem uma situação de solidão porque não tem outros companheiros ao seu lado, não tem outros companheiros que tenham uma mesma origem, que tenham uma mesma história. Por isso há uma situação de tristeza. Vamos observar que nem sempre, meus irmãos, nós devemos tomar o exílio com uma conotação que seja negativa. A Bíblia, ela mostra para nós que nem sempre o exílio ele foi negativo. Nem sempre a conotação do exílio foi negativa. Houve situação em que ela foi negativa e houve situação em que ela foi positiva. O caso de José e a sua família foi um caso assim. Nós precisamos atentar, porque se soubermos viver bem em situações onde o exílio se faz
parte da nossa vida, para entendermos que ali é o lugar onde Deus estará moldando, trabalhando e tratando o caráter daqueles que são seus filhos. São em situações assim que o caráter do Filho de Deus é testado. E é em situação assim, meus irmãos, que de fato a nossa identidade ela se torna clara diante de nós. É em situação assim em que espiritualmente que a nossa visão intelectual ela passa a ser mais clara. É o ponto do amadurecimento pessoal. Portanto, nós observamos que o exílio bem vivido, ele é, meus irmãos, fonte de uma descoberta pessoal com relação ao seu coração, à sua vida e à maneira como de fato se vê a realidade. Muitos no exílio pessoal, exílio da sua vida, ou situações em que precisa estar isolado, descobrem que de fato são pessoas ou somos, tomando uma relação pessoal aqui, pessoas que eram infantis, que não sabiam valorizar o lar que tinham, a família que tinham, que não sabiam de fato dar valor a tudo aquilo que estava diante de si e não passavam de crianças espiritualmente falando, de pessoas intelectualmente cheias de conhecimento, mas muito vazias dentro do uso equilibrado de toda essa formação. Irmãos, e há de uma forma de exílio. Mais de uma forma. Há momentos em que na vida de jovens o exílio se torna um tempo em que precisa deixar o seu lar, ir para a universidade e viver uma situação completamente diferente, deixando a sua família, a sua casa, os seus hábitos, o seu conforto, ir para uma situação de desafio, de diferença, de lutas, de desigualdades. Muitos desistem, muitos desgarram-se e ali revelam de fato onde é que está a sua maturidade e tempos depois vão entender que de fato eles estavam imaturos e muito imaturos para enfrentar essas situações. Outros, quando começam a constituir a sua família, a vida conjugal se torna uma situação exilada, porque agora deixam a sua família, contraem uma nova relação familiar e com uma pessoa que, por mais que se conheça, ela é estranha. E até que se conheça bem, haverá situação delicada onde será ser-se desafiada a um amadurecimento rápido. Casamento, tempo de gestação, quando o primeiro filho vem e a mulher acaba amadurecendo mais rápido, e o homem acaba perdendo uma relação de certa tranquilidade que tinha, começa a viver uma situação, mesmo que curta, mas em que as circunstâncias mudam muito, trabalho, e por aí vai, meus irmãos. Mudança de local de trabalho. São situações e circunstâncias que estão diante de nós como pequenos exílios, sem contar os maiores que muitos estão enfrentando. Vejam o que Provérbios 4,18 nos diz, que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho daquele que está com Deus é um caminho assim, e ninguém ainda é dia perfeito. Então, precisamos crescer e amadurecer. E esse crescimento e esse amadurecimento acontece em situações que exigem de nós, sim, parar, pensar, reavaliar
e analisar a própria situação, própria posição diante de Deus, diante de nós mesmos e diante da sociedade que está à nossa volta. A caverna de Adulão não foi só um exílio para Davi, um lugar onde ele esteve fugindo. Foi o lugar onde Deus estaria começando a trabalhar o caráter desse homem. Vamos lembrar que Deus estava preparando Davi para, de fato, a sua grande e maior missão, que era liderar o povo de Israel. Deus estava trabalhando essa situação. Deus estava tratando de Davi e não permitindo simplesmente que ele passasse por um sofrimento inútil e vazio. O exílio desse homem na caverna de Adulão, o texto que nós acabamos de ler. Meus irmãos, assim como acontece conosco hoje, os lugares, as pessoas e as situações foram ferramentas usadas por Deus para o crescimento de Davi. Ele cresce socialmente, ele cresce espiritualmente, ele cresce como pessoa. E ele cresce desta forma com essas ferramentas, esses instrumentos que Deus usou para que ele fosse lapidado. Ele vai deixar o seu território, vai para uma região que ele conhecia, a região de Adulão, né? Ele vai se refugiar em uma daquelas cavernas. Adulão, a palavra Adulão significa justiça do povo, significa refúgio ou esconderijo. E ela era um conjunto de cavernas que ficava no antigo vale de Elá. Ela era uma das cidades reais dos cananeus. E foi lá que o rei Davi buscou refúgio, depois de ter sido expulso de Gate. O rei Aquis o expulsa de lá. Nós observamos o livro de 1 Samuel e vemos que foi ali que a proteção de Davi foi encontrada. Enquanto ele estava foragido do seu território, estava fugindo de Saul, foi ali que ele se abrigou. É interessante que a arqueologia ela tem colocado, encontramos imagens, registros de um local hoje onde se entende ser aquela caverna que Davi usou, onde ele esteve, né? Daquela antiga região de Adulão, aquela enorme caverna onde ele pôde se abrigar, onde ele pôde se esconder e onde ele pôde ter segurança. Foi naquela caverna, meus irmãos, onde todas as pessoas, segundo o texto que nós lemos, que estavam com algum tipo de dificuldade, se reuniram. E é interessante que todos aqueles que estavam tendo algum tipo de problema, todos aqueles que não estão encontrando facilidade para viver dentro da sua cidade, acabaram se refugiando lá, inclusive a família de Davi. Quando souberam que Davi estava lá, Jessé e toda a sua família vai para lá para se encontrar com Davi. E é interessante que Davi ele tem uma postura muito digna diante do seu pai e da sua mãe, porque ele os leva para ficar em segurança em um local onde ele sabia que a segurança existia, e eles ficaram lá até que houvesse garantia de que eles não corriam mais perigo. Aquelas pessoas que estavam exiladas ali na caverna de Adulão, eles vieram para lá com a intenção de estarem juntos com Davi.
Os pais de Davi, seus irmãos, sua parentela, vai para lá por uma razão bem óbvia. Saul estava bravo, estava irado e estava perseguindo todos aqueles que tinham alguma ligação com Davi. Então seus pais correram risco de vida, sim, e vão ao encontro de Davi e vão procurar também refúgio, procurar também abrigo. Outros que foram para lá eram aqueles que eu disse anteriormente, estavam com dificuldades. Como é que Davi conseguiu firmar a sua liderança diante dessa situação? Pessoas que tinham problemas, dificuldades, eu acredito que muitos deles, inclusive, tinham força de liderança. Como ele consegue firmar a liderança no meio dessas pessoas? Com certeza, meus irmãos, a ação de Davi não foi uma só. Vamos lembrar que a maioria daquelas pessoas que estavam com ele estavam procurando uma melhor condição para viver. Estavam sendo perseguidos, muitos deles com certeza se voltassem morreriam. Eles estavam procurando uma melhor qualidade de vida, uma situação mais favorável para que eles pudessem caminhar com o seu dia a dia. Então, meus irmãos, Davi ele começa a treinar esse grupo e, pelo que nos parece, Davi conseguiu um bom resultado no treinamento que houve com eles. Irmãos, de onde veio o êxito? Senão que eles estavam olhando para o mesmo lado, buscando uma mesma situação. Eles tinham algo em comum entre eles, esse algo em comum que os unia. Esses homens, eles foram fiéis a Davi e aquilo que Davi os orientava a fazer, eles faziam, eles foram fiéis a Davi como seu líder. Um líder extremamente respeitado. Se nós olharmos para Davi e se nós olharmos para o nosso presente hoje, nós não vemos muita diferença, meus irmãos, entre aquilo que aconteceu com aqueles homens e o que acontece conosco hoje. Eles tinham um objetivo comum, eles queriam, afinal de contas, viver de uma maneira mais tranquila e melhor. Eles estavam lutando por isso. E nós também temos que lutar porque há um objetivo comum na vida de cada um de nós como crentes, como filhos de Deus. Só que a nossa prioridade não é buscar, meus irmãos, egocentricamente o nosso bem-estar, mas o nosso alvo prioritário é a pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa do nosso Redentor. O fim principal do homem é glorificar a Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. E não se gloria ou glorifica a Deus com centralidade em si mesmo. Não são palavras, são atitudes que de fato glorificam a Deus. E vamos lembrar que se nós tivermos os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, a obra que nós temos nas mãos para realizar, ela vai caminhar e vai ter êxito. Ela será, com certeza, realizada como precisa. De fato, o que representou aquele momento? Irmãos, foi naquela caverna que as qualidades de Davi como líder foram despertadas, foram colocadas em prática. Ele treina aqueles 400 homens. E as escrituras nos dizem que não demorou muito tempo para que esse número aumentasse para aproximadamente 600 homens. Irmãos, o que é muito importante observarmos é que aquelas pessoas que foram até Davi eram pessoas rejeitadas na sociedade. Eram pessoas que
olhando para elas, talvez disséssemos: essa pessoa não pode fazer parte do nosso grupo. São pessoas perigosas, são pessoas com uma índole que talvez seja meio duvidosa. No entanto, Davi não rejeita a nenhum deles. Eram pessoas atribuladas, eram pessoas devedoras, eram pessoas que estavam carregando consigo muitos problemas. E ele não rejeita nenhuma delas. Ele recebe a todas elas, treina-as e torna essas pessoas, que muitos têm dito, né, que muitos deles eram mercenários, pessoas que faziam as coisas para ganhar dinheiro. Torna pessoas, meus irmãos, que agora lutam com ele por uma causa. E não luta por dinheiro porque Davi não o tinha. Aí nós vamos observar a grande qualidade de um líder. Davi, ele se tornou um exemplo para eles. E ele se torna um exemplo, e um exemplo de líder que fez de pessoas desorientadas, pessoas capazes de realizar um serviço e realizar uma obra. Irmãos, Davi aponta diretamente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diretamente. E desta forma, nós observamos que aquele que recebeu essas pessoas, que podemos chamar de miseráveis e cansadas dentro do seu país, da sua cidade, da sua terra, tem pessoas, meus irmãos, que posteriormente passaram a fazer parte do seu reino. O que Jesus fez também, se não receber-nos como pessoas cansadas, miseráveis, e nos colocou dentro do seu reino, numa nova condição. Olha o que Jesus diz em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Davi aponta diretamente para Jesus Cristo, ele os recebe, e recebe pessoas rejeitadas ali. As agasalha, treina e dá condição de dignidade a elas. O que Jesus fez conosco, se não algo semelhante? Recebeu-nos rejeitados dentro da nossa relação com Deus, agasalhou-nos, tratou do nosso coração e colocou-nos em pé com dignidade para a continuidade da nossa própria vida. E nós observamos que essas pessoas foram pessoas que estiveram dispostas a caminhar com ele e caminhar com ele com ousadia. Mas nós observamos que, por causa do relacionamento com Davi, pessoas perderam a sua vida. E tudo isso porque Saul se tornou um homem instável, inconstante, ciumento, um homem de um coração extremamente amargo. Saul, meus irmãos, diferente de Davi, colocando aspas aqui, ele não teve uma caverna de Adulão para ser lapidado, para ter a sua vida forjada. Ele não teve que lidar com conflitos, não teve que lidar com uma série de situações que Davi está agora tendo que enfrentar. Mas nem por isso ele poderia ter deixado de ser um bom rei. O problema dele, meus irmãos, é que com toda aquela aparência de rei, com toda aquela postura real, faltava ali o mais importante. Era um homem que não tinha o seu coração no Senhor. Aquelas pessoas que estavam com ele, soldados,
aqueles que estavam liderando, meus irmãos, eram pessoas que, de certa forma, tinham certa tranquilidade, mas o coração deles não estava em paz. Temos uma situação diferente, não é? Daquilo que aconteceu com os homens de Davi. Saul não confiava em absolutamente ninguém. Até mesmo Jonatas sofreu nas mãos do seu pai. Ele era um homem orgulhoso. E o que ele começou a fazer? Começou a comprar as pessoas e a tentar comprar a lealdade delas. Começa a valorizar a tribo de Benjamim, a trazer honra a ela, o que, com certeza, Davi não faria. O que esse homem não se deu conta, meus irmãos, é que lealdade não é comprada. Não se pode comprar a lealdade de ninguém. E ele tentou fazer isso com presentes, colocando pessoas em posição de autoridade, dando a elas condição econômica. Irmãos, é importante lembrar que, comparando a liderança de Davi, a liderança de Saul, que o líder é aquele que lidera de uma forma que as pessoas não sejam obrigadas a seguir, forçadas. Lealdade nasce naturalmente pela postura, pelo caráter, pela veracidade daquele que está liderando. Esse é um líder genuíno. Somente pessoas, meus irmãos, inseguras como Saul, é que fazem cobranças desleais, desonestas, exigências, que tentam ganhar as pessoas com trocas e que se inquietam sempre que a sua posição está em risco. São pessoas inseguras. De fato, não são líderes. Podem ser chefes, mas líder de fato não são. Líder é aquele que pegou homens que não acreditavam, eram desacreditados e talvez não acreditassem em si mesmos, e levou-os naturalmente a segui-lo para caminhos que poderiam ser caminhos de morte. Meus irmãos, quando um líder é chamado por Deus, pode ter certeza que de maneira muito especial eles serão honrados por aqueles que são liderados por ele, e eles os considerarão de fato como pessoas de Deus. Não há dúvida nenhuma disso. Liderança não é imposta, não é comprada, não é tomada. Ela é conquistada. Hebreus nos diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Assim, meus irmãos, olhar, ver e querer seguir. Não foi fácil para muitos o preço que pagaram por estar junto com Davi. Um desses casos é o de Aimeleque. Aimeleque, um sacerdote. Davi esteve junto com ele. E Davi mente quando diz que foi enviado por Saul. Isso trouxe com certeza consequência, meus irmãos. Aimeleque, ele é acusado de traição. E por que ele é acusado de traição? Porque ele não veio até Saul e informou a Saul sobre o paradeiro de Davi. E com isso, toda a casa dele é condenada à morte. Toda a casa.
Só que quando Saul manda que seus soldados o executassem, a ele e aos seus sacerdotes, os soldados não tiveram coragem de fazer isso, porque eles eram sacerdotes, eram homens de Deus que estavam ali. E quem vai fazer isso? Doeg, que estava junto com Aimeleque, né? Estava lá quando Davi foi procurá-lo. Ele vem até Saul, ele conta para Saul, e é exatamente por isso que Saul convoca Aimeleque, os sacerdotes. E esse edomita, meus irmãos, é aquele que executa as ordens de Saul e mata Aimeleque e a toda a sua descendência. Saul se torna muito incoerente. Deus havia determinado a ele algo. Era para matar todos os amalequitas. Todos. Davi não fez isso. E agora o que Davi faz? Saul não fez isso. O que faz Saul agora? Ao invés de matar os amalequitas, ele vai matar Aimeleque e os seus sacerdotes. Vai matar os sacerdotes do Senhor. Irmãos, da família de Aimeleque sobra apenas Abiatar. E de Abiatar ele se salva, ele vai até o encontro de Davi, e Davi o recebe, e Davi diz a ele que, assim como ele, Davi, corria morte, a risco de morte, Abiatar também. Então era para ficar com ele que estariam juntos e Davi estaria cuidando dele. Olhem só. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Abimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com a estola sacerdotal na sua mão. A amizade deles caminha não só por esse tempo, mas durante o reinado de Davi, eles continuam sendo amigos. E Abiatar, o sacerdote, né, ele era de linhagem sacerdotal, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou Salomão Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra do Senhor, que o Senhor dissera à casa de Eli em Siló. Deus disse a Eli, por causa da sua atitude, que a sua descendência seria exterminada. E isso, a sua linhagem sacerdotal, eles não ocupariam mais a função de sacerdote. Irmãos, com Saul parte se consume, com Salomão tudo então tem o seu ponto final. E aí nós observamos esta relação do exílio. E essa mesma relação do exílio, ela toma a nossa própria vida. Nós, como eu disse no início, olhamos para a vida de Saul, olhamos para a vida de Davi, daqueles homens e toda a situação que envolveu, e entendemos que essas situações, meus irmãos, que em muitos momentos vêm sobre nós, elas servem para nos lapidar. Nós estamos vivendo agora um tempo de exílio. Há 1 ano e meio, nós estamos exilados. Agora, podendo sair um pouco mais. Mas passamos por um tempo terrível de exílio. Nós não podíamos sair dos nossos lares, vir à igreja, e nem mesmo em outros lugares, na convivência social, nós podíamos estar. Vivemos um tempo de exílio. A pergunta é, nesse tempo de exílio, quanto você deixou-se ser lapidado por Deus? O quanto? Quanto você de fato amadureceu no seu relacionamento com o Senhor? Quanto você cresceu na sua visão com relação ao Senhor, com relação às pessoas, com relação a si mesmo? Você está se conhecendo melhor? Você está vendo a você mesmo
como alguém talhado por Deus para a honra dele, para a glória dele, viver uma nova situação de relacionamento com ele, o Senhor, com as pessoas da sua igreja, do seu trabalho, da sua casa, e viver um relacionamento de você para com você mesmo. Irmãos, se esse exílio não serviu para nada, talvez saímos dele como Saul. Saiamos amargos, saiamos revoltados, reclamando, saiamos achando que isso só atrapalhou a nossa vida. Mas eu tenho certeza de que aqueles que souberam viver bem esse tempo de exílio sairão fortalecidos, se conhecendo melhor, olhando melhor e valorizando muito mais a comunidade da fé, vendo de forma diferente as pessoas com quem trabalha ou estuda, e passará a amar a Deus também de forma diferente. Deus nos concedeu dons para vivermos juntos, para sermos ferramenta de amadurecimento na fé, no relacionamento com Deus da outra pessoa. Não é só para exercer atividade, não. Atividade, meus irmãos, sem que o coração esteja em Deus, sem que o amor de Deus esteja presente, não vai passar de só mais uma atividade e que não vai levar outros a crescer na graça e no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Lembre-se, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Ei-lo supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado e
Essa é uma pergunta muito importante, porque com certeza é o caso de muita gente. A gente guarda ressentimento, mágoa, ódio, raiva contra as pessoas que geralmente nos ofendem, pessoas que nos humilham, pessoas que de alguma forma nos prejudicam financeiramente, fisicamente, que abusam de nós. Tem pessoas que crescem num ambiente hostil em que ela é abusada, em que ela é perseguida, e aquele ressentimento, aquele ódio vai crescendo dentro do coração até se tornar uma coisa gigantesca que realmente abate, que persegue e traz culpa, traz a consciência de que isso não está correto. Da mesma forma que Deus nos liberta de todos os outros sentimentos, Ele também pode nos libertar da raiva e da culpa que por vezes enche o nosso coração contra algumas pessoas. Eu creio que o melhor caminho prático para você fazer isso é, em primeiro lugar, você se arrepender de todo o coração, de toda a mágoa, de todo o ódio que você guardou no seu coração. A palavra de Deus diz, não matarás. E esse mandamento, Jesus Cristo disse, significa você desejar a morte de alguém, você insultar alguém, você, no fundo do seu coração, odiar alguma pessoa, já representa a quebra desse mandamento, por mais que essa pessoa lhe ofendeu. Lembre que Jesus na cruz, ele orou ao Pai por aqueles que o crucificaram, dizendo assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aqui vem a segunda coisa. Primeiro, você pede perdão a Deus pelo sentimento, uma vez que a ira do homem não produz a justiça de Deus, como nos diz Tiago. Segundo, você perdoa essas pessoas que lhe ofenderam. Lembre que perdoar não é um sentimento, mas é uma decisão. Você decide diante de Deus perdoar aquelas pessoas. Terceira coisa, comece a orar por aquela pessoa. Coloque aquela pessoa que lhe ofendeu e de quem você tem raiva na sua lista de oração. Ore por ela todo dia, como Jesus ensinou que nós devíamos amar os inimigos, orar por aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem. E, se possível, em quarto lugar, faça o bem a essas pessoas. Faça o bem a essas pessoas. Se você fizer isso, com o tempo, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, você vai liberando essa raiva contra aquela pessoa do seu coração, até que finalmente você vai estar livre no seu coração com relação àquela pessoa. Isso não significa que você tem que conviver, que você precisa ter amizade ou relacionamento com essas pessoas que lhe magoaram e que lhe feriram. Mas significa dizer que se um dia alguma delas precisar de ajuda, você vai estar lá para estender a mão. Se um dia alguma delas entrar em dificuldades, suponhamos financeiras, você não teria dificuldade se tivesse condições de ajudar um pouquinho na vida daquela pessoa. Nós devemos fazer isso porque foi isso que Deus fez conosco. A Bíblia diz que se nós não perdoarmos aos homens as nossas ofensas, também Deus não perdoará as nossas ofensas. Deus nos amou, Deus nos perdoou quando nós éramos inimigos dele, quando nosso coração estava cheio de raiva contra ele. E agora que fomos perdoados por Deus, nós devemos também estender o perdão àqueles que nos encheram de raiva, de mágoa e de ressentimento. Eu sei que isso parece difícil, mas o caminho bíblico é esse aí. Você pedir perdão, você perdoar, você orar por essas pessoas, quando possível, fazer o bem para elas. Vamos encerrar. Nosso Deus, obrigado, Pai. Abençoadoramente o Senhor tem caminhado conosco e nos ensine o perdão, nos ensine, Senhor, a amar as pessoas incondicionalmente. E, Pai, nos perdoe porque há tantos momentos e situações em que, como teus filhos, cada um de nós, nos vemos sujeitos ao ciúme, nos vemos sujeitos, Pai, até mesmo a queremos que a justiça aconteça segundo a nossa visão. Nos perdoe por isso. Continue a nos guardar e obrigado. Ensine-nos, Senhor, a vivermos o nosso tempo de exílio maior ou menor,
o nosso momento em que precisamos parar e refletir sobre a nossa vida com o Senhor. Nos guarde, Pai. Renove-nos com a tua graça. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo continue sobre a sua vida, sua família e com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe.